Olá, meu nome é Bárbara Veloso, acadêmica do 9º semestre de Medicina do CEUB, e eu vim apresentar o projeto Impacto da Equipe de Cuidados Paliativos Perinatais em um serviço de referência de medicina fetal. Mas o que são cuidados paliativos? A OMS ela define como uma assistência promovida por uma equipe multidisciplinar com o principal objetivo de prevenir e aliviar o sofrimento de pacientes e de familiares que estão enfrentando um diagnóstico ameaçador à vida, sempre levando em consideração os aspectos multifatoriais que compõem o indivíduo, como espiritual, físico, emocional e psicológico. Inicialmente, esse conceito ele foi feito mais para adultos e idosos, mas ultimamente tem-se uma necessidade de falar sobre a morte de fetos, recém-nascidos e crianças. Isso acontece porque o avanço científico e tecnológico possibilitou muitas condutas novas nas unidades de terapias intensivas e isso desencadeou o aumento da taxa de sobrevivência de recém-nascidos em condições críticas, questões desafiadoras, como o papel dos pais na tomada de decisão de vida ou morte para esses pacientes, a necessidade de estudos sobre o cuidado integrativo precoce e a demanda pela elaboração de um plano de cuidados para todas as etapas da assistência, começando pelo diagnóstico, passando pela gestação, nascimento e luto. No Brasil, cerca de 70% dos óbitos, segundo o Datasus de 2019, foi por conta do período neonatal, que é o nascimento, que são as crianças de 0 a 27 dias, correspondendo a quase 24.900 óbitos. Desses, 75% foram no período neonatal precoce, que são de 0 a 6 dias, com 18.745 óbitos, e o total computado de óbitos fetais foi de 29.105. Então, o objetivo da pesquisa é evidenciar as diferentes percepções das gestantes, casais ou famílias enlutadas devido à perda de seu filho, feto recém-nascido, em um serviço terciário de rede pública do DF, tendo recebido segmento pelo Serviço de Medicina Fetal e abordagem paliativista por uma equipe interdisciplinar ou apenas recebido segmento pela medicina fetal e equipe obstétrica, no processo de gestação, nascimento e morte do filho. A metodologia foi um estudo observacional e transversal, com uma entrevista semi-estruturada e coleta de dados de prontuários de 10 participantes que receberam cuidados paliativos e 8 participantes que não receberam cuidados paliativos no período de janeiro de 2018 a dezembro de 2019, que foi um ano antes da criação da equipe e um ano após. A análise de dados quantitativa se deu por informação de prontuários, com análise do perfil clínico epidemiológico e elaboração de gráficos. A qualitativa foi por meio de entrevistas virtuais gravadas e com roteiro sempre estruturado por Google Meets ou Zoom, usando o método de Bardan para transcrição, análise do conteúdo, exploração do material, tratamento dos resultados, interpretações e inferências. As divisões do tópico foi feita em domínios. Em relação aos domínios, a assistência ao diagnóstico, obtivemos uma resposta positiva em ambos os grupos em relação ao acolhimento, evidenciando a importância do atendimento humanizado pelo médico, independente de equipe. O plano de cuidados foi feito só para pacientes que receberam os cuidados paliativos e houve benefício das reuniões, conferindo aos pais segurança na tomada de decisão e no planejamento de todas as etapas. A rede de apoio foi constituída essencialmente pela família e o uso de antidepressivos foi utilizado apenas em 3 pacientes, não sendo possível inferir o impacto da assistência nesse sentido. Assistência ao parto, a principal queixa de desamparo em ambos os grupos foi a falha de comunicação entre a medicina fetal e obstétrica, porém mais prevalente no grupo que não recebeu cuidados paliativos. Assistência à internação na UTI neonatal. A maioria das pacientes que receberam cuidados paliativos optaram pelo não encaminhamento do recém-nascido, evitando sofrimentos e procedimentos desnecessários. Em relação à assistência ao luto e psicológica, foi um momento de adaptação extremamente difícil para todo mundo, que mostrou que o atendimento psicológico foi fundamental em ambos os grupos, só que de forma mais contínua e estabelecida para pacientes que recebeu os cuidados paliativos, e esses pacientes foram mais capazes de transformar a dor, culpa e tristeza em uma experiência de fortalecimento de vínculos com a família, com a equipe e de si próprio. Gráficos que a gente fez com os dados, a tabela também, com as entrevistas computadas. E em relação às considerações finais, um diagnóstico fetal limitante de vida ele é muito difícil, impõe diversos desafios para todos os envolvidos. E nesse sentido, um plano de cuidados possibilita suporte psicológico, abrangindo a gestante, a família, em todas as etapas do processo. O ambulatório de luto ele é necessário para garantir a continuidade do paciente que precisar. Houve mais benefícios em famílias cujo serviço de cuidados paliativos foi aplicado, conforme a literatura vem demonstrando. A pesquisa apresentou limitações por conta do espaço amostral
reduzido, necessitando de mais pacientes para a gente consolidar ainda mais os dados, e sempre insistir na abordagem paliativista nos serviços de medicina fetal e neonato, com cuidado integralizado baseado em evidências atualizadas. Para encerrar, uma frase de Cicely Saunders, a precursora dos cuidados paliativos: o sofrimento humano só é intolerável quando ninguém cuida. Obrigada!